Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Estou pequenininho aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente, né? Para as pessoas tomarem consciência, né? Está lá no Livro dos Espíritos, a gente já fez um estudo aqui, falamos uns programas atrás sobre o estudo da energia vital, né? Da vitalidade do ser humano. E hoje vamos falar num aspecto um pouquinho diferente, né? Então vamos relacionar isso. Energia vital é a saúde. O que a gente faz para aprimorar? Então, a gente sabe que pode fazer algumas coisas, né? O passe é uma transmissão de energia, né? Tomar sol, a gente também está absorvendo energia, né? E entre outras coisas, né? Então, a gente vai retomar alguns conceitos, né? Para ver dentro da ciência do conhecimento atual e trazer um pouco isso para a doutrina espírita também. Talvez não dê num programa, dê em dois, né? Mas a gente tem já um convidado para a semana que vem. Então, se não terminarmos hoje, provavelmente vai terminar, a gente faz daqui uns 15 dias outro, né? Sem problema nenhum. Então, é uma minissérie, né? Vamos fazer uma minissérie. E todo mundo próximo a anotar uma série, então vamos lá, né? Então, sejam bem-vindos todos aqui que estão conosco, né? Que a gente possa falar um pouquinho dessa energia vital relacionada à saúde, como a gente pode fazer em termos práticos para melhorar a nossa energia vital e a nossa saúde, né? Então, lógico que não dá para abordar todos os aspectos de uma hora de programa, mas a gente vai tentar abordar algumas coisas. Então, vamos trazer alguns slides aqui, né, para que a gente possa conversar um pouquinho, né? Então, está lá, né? Cuidar da saúde e do estilo de vida, né? Então, cuidar da saúde e estilo de vida. O estilo de vida tem a ver com a nossa energia vital? Tem, né? Então, o que a gente menos quer é ficar velho assim, né? Com problemas, com doenças, né? De cadeira de roda, na cama, né? Tratando toda hora a doença, ficando assim meio até que limitado, né? Então, o que a gente menos quer é isso. A gente quer, na realidade, né? Ficar sarado, bonito, né? Ficar com físico, isso aí está um senhor de idade já, né? Só voltando um pouco, um senhor de idade, né? Você vê que ele tem um corpo até meio enrugado, mas olha, está sarado, está bonito. Então, prática de exercício é uma das coisas que nos dá vitalidade também, né? E aí vem uma coisa da nossa alimentação, né? E fica uma pergunta aí. Se os elementos químicos são os mesmos, qual a diferença de comer um ou outro alimento? Então, se eu como um alimento que tem as mesmas propriedades químicas que outro, então eu não posso comer alguns alimentos que fornecem tudo para a gente? Posso, né? Então, esses elementos químicos, né? Se eu comer um ou outro, não tem diferença. Então, por esse lado, a gente pode comer vários alimentos para fornecer os elementos que a gente precisa para o nosso organismo físico, né? Mas a gente sabe que nós não somos só
organismo físico. Nós temos ali, né, uma foto Killian, né, a Killiangrafia, que ela fotografa a irradiação, essa vitalidade que os alimentos irradiam. Então está ali uma cebola do lado esquerdo, uma maçã do lado direito cortada, né? Ela irradiando, tem uma coisa luminosa em torno dela. Né? Então essa irradiação indica que aquele alimento ainda está vivo, está irradiando energia, está com a vitalidade ainda. Né? Opa, deixa eu focar aqui. Então ele está com energia vital. Né? E tudo que a gente não quer é isso. Né? A gente, nessa vida moderna, a gente corre muito, né? E quando a gente menos espera, a gente fala, estou sem energia. Né? Então, como é que a gente faz para manter essa energia vital, essa vitalidade, que a gente possa manter na nossa encarnação o nosso programa diário de fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Até para crescer, para evoluir materialmente, espiritualmente. Então, como é que a gente faz? Né? Então, vamos lá, né? No Livro dos Espíritos 2, no capítulo 2, Alma, Princípio Vital e Fluido Vital. Então vamos voltar lá no princípio vital, na doutrina espírita, né? O princípio vital é propriedade da matéria, então ele é uma coisa material, ligada à matéria. Né? Então é uma coisa ligada à matéria. Né? Encontra-se universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Então quer dizer que os espíritos estão falando aí, né? Kardec e os espíritos estão falando aí, que ele está aí no universo. Energia, o fluido cósmico universal está aí. As outras coisas, o princípio vital, as coisas, são modificações dele. Né? Nosso corpo físico são modificações dele. Planetas são modificações dele. E tudo que é material são modificações do fluido cósmico universal. E ele fala que esse fluido vital transformado, né, que base é sempre fluido universal, esse fluido vital está espalhado. Né? E cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Então nós temos que absorver energia vital, assim como temos que nos alimentar, para ter vida, né? Para ter energia, para ter vida. Então, se ele está em toda parte, a gente tem que aprender onde assimilá-lo da forma mais pura possível. Né? E ainda ele tem outra definição aí. Não é outra coisa senão o fluido elétrico animalizado, também designado por fluido magnético, nervoso, etc. É a força íntima que produz o fenômeno da vida. Então, sem esse fluido elétrico, sem esse princípio vital, essa energia vital, né, nosso corpo não tem vida. Então, precisa ter o espírito, que comanda tudo, precisa ter, por outro lado, o corpo físico, nós precisamos ter o perispírito, né, para estar ligado com o corpo físico, e tem algo mais, né, para ter vida. Esse algo mais é o princípio vital, né, que nos dá vida, alimenta a nossa vida. Né? Então, Kardec e os espíritos definiram assim, né, sobre vitalidade. Então, o fluido vital é sumamente importante para que nós possamos ter vida, como dizia Jesus, vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Então, por que a gente não consegue muitas vezes ter vida abundante? Né? Lá ainda, nas causas primárias, capítulo 4 do princípio vital, a vida e a morte. A pergunta 70. Ele diz assim, o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Aí a resposta dos espíritos. A matéria inerte se decompõe, a gente sabe, e vai formar novos organismos. Então, nossos átomos vão formar outras coisas por aí. Né? O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, ele volta para essa massa. Então, ele continua circulando no universo. Então, esse princípio vital ele continua existindo e volta para a mesma massa. Né? Essa foi a lição que os espíritos nos deram. Então, ele está aí. O princípio vital ele é indestrutível, nós temos que usá-lo. Né? Então, os comentários de Kardec da pergunta 70, assim, a quantidade de fluido vital se esgota. Então, o nosso corpo vai se esgotar uma hora. Né? Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Um deles são os alimentos. Né? Então, está aí, o próprio Kardec fala, né? Com os espíritos ele aprendeu que ela se esgota, ela vai acabando, ela se esgota. Se ela se tornar insuficiente para conservar a nossa vida, a gente morre. E se ela não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Então, nós temos que absorver, assimilar das coisas, né?
Ele falou, está por aí, está no universo. E está também nos alimentos, como eu grifei ali embaixo. Né? Embaixo ele fala ainda, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida presta a extinguir-se. Então, uma pessoa pode transferir pelo passe, por qualquer outro meio, transferir do meu corpo, para o corpo de outra pessoa que está quase morrendo, e dar uma energia vital para que ele tenha um up, assim, dê uma, né, fique mais uns dias vivo, fica, às vezes os próprios espíritos fazem isso para a pessoa melhorar e poder dar um tchau para todo mundo antes de partir, né? Aquela melhora da despedida que a gente fala, né? Então a pessoa está mal, tudo de repente ela melhora, todo mundo fica feliz, vai lá, conversa, é a despedida. Né? Então eles podem tirar esse fluido vital de alguém que está ali, né? Alguém que está próximo. A pessoa pode doar espontaneamente, vai dar um passe, uma concentração, né? Uma magnetização, ou os espíritos tiram um pouco da gente para essa função, para estender um pouquinho a mais, horas, dias, né? Aquele outro ser. Então isso pode ser feito se transferindo para os outros também. Né? Ah, mas eu vou ficar com menos. Sim, mas se você absorver, como diz ali na parte de cima de Kardec, renovar, absorver das substâncias que o contém, você vai estar recuperando essa parte da sua vitalidade, né? Da sua energia vital. Então, a energia vital tem tudo a ver com saúde. Né? Temos energia vital, estamos mais saudáveis. Não temos energia vital, aí nós caímos. Né? A gente permite que, sem esse campo magnético protetor, as bactérias invadam o nosso organismo e se proliferem mesmo. E outras doenças podem se instalar porque o nosso corpo está fraco de energia também. Né? Então, a energia vital é essencial para a nossa saúde. Né? Por isso que a gente fez o tema relacionado com isso. Uma das coisas, né, transferir energia. A gente viu um homem há 2000 anos que fazia isso muito bem, né? Imposição das mãos. Então ele tinha uma energia tão grande que ele impunha as mãos e curava, restabelecia o organismo das pessoas na hora, instantaneamente. Isso ainda é difícil para a gente entender, mas a gente sabe que hoje tudo é energia. Matéria, como dizia o Einstein, energia condensada. Então tudo é energia. E Jesus era o mestre de manipular as energias do universo. Ele criou o planeta Terra. Ele criou muitas coisas, né, na galáxia. Né? Então ele é um administrador da nossa galáxia. Né? Não sei em que nível que ele está, mas é o Supremo, o Espírito Supremo que veio visitar o nosso planeta. O mais desenvolvido de todos que nós conhecemos até hoje. Então ele sabia fazer muito bem essa transferência que a pessoa precisa de energia e vitalidade para até, vamos dizer assim, ressuscitar os mortos. Né? A gente sabe que quem estava morto. Está morto, nem Jesus ia conseguir ressuscitar. Quebrou o laço fluido que une o perispírito e o espírito ao corpo, não tem mais o que fazer. Nem mesmo Jesus poderia fazer. A gente sabe que Jesus ressuscitou aquelas pessoas que estavam em estado de catalepsia, que pareciam mortos, mas não estavam, né, na realidade. Né? E na nossa ciência, como é que funciona esse fluxo de energias na natureza? Então, essa energia vital, como Kardec falou, os espíritos falaram, está em tudo, todos os lugares que a contém. Então, a gente falou dos alimentos, que é o mais óbvio, né? Mas onde que está contida essa energia vital, né? Na natureza. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, né? As plantas produzem fotossíntese, né? E para produzir o alimento, concentra o carbono e fazem a fotossíntese concentrando o carbono, energia solar e o oxigênio, né? Concentra para formar os alimentos que nós comemos. Então, essa energia vital serve para fazer os alimentos. Ah, então a energia vital vai para os alimentos que elas produzem? Sim. Né? E olha, que os cientistas falam que essa energia solar que é aproveitada pela natureza não chega a 2%. É muito pouco ainda. Então é uma fonte inesgotável de energia o Sol. Uma fonte de vitalidade, sim. O Sol é tão importante, cada vez mais a ciência vai nos dizendo que é sumamente importante tomar sol, não só a vitamina D, serve para muitos outros processos no nosso corpo. É importante tomar sol. Muitos antigos se carregavam, não tinha exercício para fazer com sol, para se carregar de energia. Né? Chineses, os hindus e outros povos antigos tinham práticas para se carregar de energia. Né? Então, essa energia luminosa que vem captada por algas, plantas, bactérias fotossintetizantes, né?
é utilizada na produção de substâncias orgânicas, nas quais fica armazenada como energia potencial química. A gente falou, a combinação do carbono com o oxigênio, com a energia do sol, solar, a produção da fotossíntese, cria o alimento. Energia potencial química, está ali, o alimento para a gente. Química, ela tem componentes químicos, são os nossos alimentos. Então, como a gente, ao comer esses seres fotossintetizantes, que são os consumidores primários, que assim se chama, né, a gente aproveita a energia contida nas moléculas dessas substâncias ao máximo. Né? Aproveita ao máximo. Então, a gente consegue, muitas vezes, deixa eu ver se eu tiro aqui, isso daqui não dá para tirar da frente. A gente consegue, muitas vezes, indo direto à fonte, se carregar de mais energia. Então, quando a gente vai consumir esses seres fotossintetizantes, que são os alimentos primários, vegetais, nos vegetais está contida a maior fonte de energia do planeta. É a fonte primária de energia do planeta. Então, deveria ser o nosso alimento principal para recarregarmos de energia vital e ter mais saúde. Então, se a gente não tem energia vital, a nossa saúde está abalada. Então, vamos lá. Então, os consumidores secundários. Então, esse fluxo de energia natureza, segundo a ciência, né? Os consumidores secundários, eles comem os primários e recebem energia das moléculas ingeridas. Né? É aquela transferência de energia como no passe, então, de energia de um para o outro ser. Só que aqui, um ser consumidor secundário consome o primário dentro da cadeia alimentar unidirecional, ou seja, um macaco comeu uma planta e o leão comeu um macaco. Então, ele é o consumidor secundário. O que acontece aí? Né? A alimentação primária daquele animal primário, ele consome energia na sua totalidade, na fonte, na fonte. E ele vai usar essa energia, ele vai perder essa energia vital. Vai se movimentando, vai vivendo, vai fazendo as coisas, correndo, pulando. Ele vai perder essa energia vital. O secundário, quando come, já não come tudo, já perdeu uma parte dessa energia vital, de outras formas. Né? Então, parte dessa energia é recebida em cada nível trófico e usada no metabolismo da pessoa, para viver, do animal, de nós, né? Para viver. Né? Então, grande parte é inaproveitável, porque é eliminada na matéria orgânica. Né? Então, esse metabolismo utiliza a nossa energia vital. Ele falou, sem essa energia vital, não existe vida. Né? Então, ela é consumida. Então, o secundário vai comer uma energia vital já menor. Né? Um pouquinho menor. Então, está aqui uma foto da fluxo da energia, né? Os primários, consumidores primários, secundários, terciários. Né? Vai diminuindo aqui do verde da esquerda até para o azulzinho mais escuro, mais claro da direita. É o ciclo, né, do topo da cadeia alimentar. Né? Tá, o topo da cadeia alimentar no sentido contrário. Né? Está lá embaixo, naquele último. Um que come outro, que come outro, que come outro. Então, ele vai diminuindo o nível de energia, esse fluxo de energia solar, ou podemos dizer vital também, né? nos vegetais, para os animais, depois os consumidores do animal, um vai comendo o outro, e esse último precisa de muito volume, por quê? Ele precisa dos nutrientes, lógico, mas precisa também de mais energia vital, porque lá no fim da cadeia, como está pequenininho, perto da verde aqui, está lá em cima. Então, há um desnível muito grande, né? Nessa cadeia alimentar da natureza, desnível muito grande do consumidor primário até os últimos. Né? Tanto que a gente vê assim, né? Lá do leão. Como que o leão caça? É um consumidor, é o topo da cadeia alimentar, mas ele está lá atrás, ele vai comer os animais que comeram os vegetais, etc. Ele está lá atrás da cadeia alimentar, no aspecto energia. Então, o que ele faz? Ele pega e corre atrás de uma zebra, de um cavalo, alguma coisa, ele mira no meio do bando, ele mira aqui, ele sai correndo, passa até do lado dos outros, sai correndo atrás daquele. Tenta pegar o mais fraco sempre, lógico. Né? Então ele sai correndo atrás daquele e continua correndo atrás. Né? E passa no meio de todo mundo, mas tem o mais perto aqui do lado, mas ele não para, ele vai naquilo ali. Ele não enxerga as laterais, logo que enxerga. Né? Ele é muito hábil por isso. Por que ele não para e pega do lado que está mais perto? Porque se ele começar a correr do lado também, né? ele se cansa muito fácil. Né?
Então, se ele começar a correr do lado, eu vou tentar pegar esse tamanho, ele começa a cansar mais rápido ainda. E o animal herbívoro, ele não se cansa tão rápido. Então, ele corre, 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 né? E o animal que, feroz como o leão que vai atrás da presa, se ele não pegar logo, ele passa fome. Né? Não vai aguentar. Né? Então, ele vai ter que uma hora desistir. Ele tem uma força bruta, explosiva, né? Mas ele não tem resistência por muito tempo. Então, ele tem que ir atrás daquela presa e pegar logo. Né? Que vê filmes que depois, esses animais carnívoros, depois, se eles não pegam a presa, ele fica com a língua de fora, dá uma paradinha, fica olhando o bando. Ele tem que se recuperar, porque ele não aguenta. Se ele for correr atrás de outro, vai perder também. Né? Então, existe isso na natureza. Né? A energia vital dele é mais baixa. O consumo de energia vital dele, por consumir outros animais, consumidores primários, ou até secundários, ou até terciários, né? Ele vai consumindo menos energia vital. Né? Então, ele precisa de mais alimento para ter mais energia vital. E ele se cansa muito fácil. Né? Então, a gente for pensar nos aspectos da natureza, a química, tudo bem, não temos que fazer, a ciência está mostrando várias coisas, a gente pode se atualizar, né? Mas o que a gente está ingerindo de energia, então? Né? Algumas civilizações estudavam isso no passado, as medicinas que valorizavam as energias do nosso corpo, nós perdemos isso. Né? Então, eles davam uma priorização também para as energias. Né? Vamos ver algumas coisas assim. Por exemplo, no hinduísmo, né? Os hindus. Né? Nas raízes do povo hindu tinha a religião védica, né? Da Idade do Ferro na Índia. E é uma das religiões mais antigas que tem. Sua origem é lá de 1500 a.C., né? Alguns falam 10 mil anos antes de Cristo. Né? E a terceira maior religião depois do cristianismo e do islamismo, que vem crescendo a cada dia, né? O islamismo. Então, o que eles tinham de ideia? Né? O hinduísmo, né? Mente e matéria, meditação, e acreditavam na reencarnação. Então, eles sabem que nós temos uma mente, o espírito imortal, nós temos matéria, faziam muita meditação para equilibrar esse fluxo de energia, acalmar, e acreditavam na reencarnação. Algumas ideias deles, né? E que batem com a nossa, né? Com a doutrina espírita. Né? Então, e outra coisa é que todos os seres vivos precisam de energia vital para viver, para se manterem vivos. Então, a mesma coisa que os espíritos falaram para a gente aqui, falando Kardec. Só tomar uma aguinha. E ele chamava isso daí de prana, que é o mesmo que o ki dos chineses. Né? Então, ele já tinha essa ideia de prana, de energia vital. Né? E ela, né, como eles também sabem, pode ser obtida pela luz solar, pelos alimentos, pelas plantas, pela terra, pela água, pelo ar. Né? Tudo tem energia vital. Os espíritos falam lá para Kardec que está em tudo. Né? Está esparramado aí por tudo. Né? Assim como o fluido cósmico universal, então está esparramado por tudo. Né? Pelos alimentos, plantas, terra, água, ar. Por isso que a gente fala muitas vezes do ar, da água, a gente aprender a trabalhar com a energia vital desses elementos da natureza. Para se abastecer e se carregar melhor. Né? E eles também tinham ideias dos centros de força, chakras, né? A gente usa esse nome no príncipe, mas na realidade é o nome hindu. Né? A gente fala centros de força, os chakras é uma palavra de sânscrito hindu. Né? Então ele diz que os centros de força, eles que absorvem essa energia, né? Absorve ali, localizado no nosso perispírito, no nosso corpo físico, no nosso núcleo etérico. Né? Então é um círculo, né, um chakra, que é uma roda, né, quer dizer, roda é um círculo, né, que fica rodando, constantemente vibrando, como se fosse um buraco negro, né, sugando ali as energias do exterior para o nosso corpo, para equilibrar o nosso corpo. Então eles são responsáveis por sugar essas energias de fora para o nosso corpo. Né. E assim, eles falam em 7, né, mas na realidade os chineses falam que cada ponto de acupuntura é um pequeno chakra. Então nós temos um monte espalhado pelo nosso corpo. Né? E temos aquela irradiação que sai também da nossa chamada aura. Né? É um campo de energia, né? Todo ser vivo produz, tem um campo magnético ao redor, que a gente chama de aura. Né?
e a gente faz essas trocas energéticas com o ambiente com outros seres. Se uma pessoa com aura muito pesada carrega de café, a gente vai sentir essa energia no nosso íntimo. Não pode nem ver, mas pode sentir. A nossa pessoa aí, não gostei. Não, o santo não bateu, a gente brinca, né? Não gostei. Né? Então, a gente fica assim com uma intuição que alguma coisa está errada. Que a energia daquela pessoa não está legal. Né? Está muito pesada. Né? Então, por esse campo, a gente troca informações. A gente consegue, com um pouco de sensibilidade, identificar o estado do outro. Até se a pessoa está muito cansada, doente, está enferma, ou está com muita saúde, a gente consegue perceber se tiver uma certa habilidade. Né? Então, todas as células são nutridas, além dos elementos químicos, né, com energia vital, que a célula é um elemento vivo do nosso corpo. Nós temos milhões de vidas no nosso corpo, né? Milhões de células. Então, cada célula viva tem, vamos dizer assim, tem um chakra também, na filosofia deles, né? Em movimento constante, vibrando sem parar. Então, as células absorvem energia também. Então, no microcosmo, como no macrocosmo do nosso corpo, os 7 chakras principais, como no micro, né? As nossas células, elas têm os chakras delas também, segundo a filosofia deles, né? E quando a gente morre, essa troca de energia cessa, né? Acaba. Com o tempo, ela vai, esse campo energético ele vai se desfazendo e some. Né? Então, o princípio é esse, né? Tem vida, tem energia vital, nós temos um campo energético ao nosso redor, mostrando quem nós somos, nosso estado de saúde. E quando a gente morre, esse campo vai se desintegrando, vai sumindo. Né? O plexo solar, que na altura do estômago, né, eles dizem que é o chakra responsável por absorver a energia desses alimentos, absorver a energia vital. Então, além de, pelo estômago, fazer digestão, o intestino de absorver os nutrientes, nós temos ali esses chakras que estão nessa região, ambos, que são responsáveis por absorver a energia vital desses alimentos. Tá? E assim a gente consegue ficar mais saudável, né? Sempre energizado. Então está uma foto, uma figura de um chakra, né? Nós temos os 7 chakras ali, dentro da cabeça, frontal, garganta, coração, até chegar no básico, lá na base da coluna. Né? Então nós temos os chakras que absorvem a nossa energia. Né? No lado direito da figura está mostrando aí de Pingala, né? São os vaso governador, dos chineses também, meridiano vaso governador, na frente, né? E então nós temos, tanto no hindu como nos chineses, a definição que essa energia fica correndo ali, em cima e embaixo da nossa coluna, na nossa frente. Né? Então está aí uma figura dos meridianos chineses. Então, nós temos essas energias como se fossem veias de energia, segundo o povo chinês, a medicina chinesa, que funciona muito bem, a gente sabe, né? Essas energias ficam circulando no nosso corpo. Se algum canal interrompido, doença. Se está faltando energia, tem que colocar mais. Se está em excesso, a gente tem que equilibrar. Né? Então, eles trabalham como nós temos o sangue para levar os nutrientes para cada célula, para o nosso corpo físico. E os chineses, lá no templo do Imperador Amarelo, disseram: nós temos todos esses meridianos para levar energias para os órgãos. Né? Um duplo, vamos dizer assim, os nossos canais de veias, tudo, mas são responsáveis por levar a energia aos nossos órgãos, às nossas células, ao nosso corpo espiritual. Então, nós estamos falando um pouco do que alguns povos antigos já falavam. Eles já conheciam isso. Não é uma novidade a doutrina espírita, não. Nós chegamos muito atrasados atrás desses povos, nesses conceitos. Né? E assim com as agulhas, eles usam para equilibrar o excesso ou a falta de energia. Né? Se está bloqueado algum ponto ali, algum canal, eles desbloqueiam. Né? E também temos na macrobiótica, né? Um estudo, uma filosofia também, baseada no conceito do chinês também, das forças Yin, que é a força feminina, e o Yang, a força masculina. Então o Yin e o Yang, eles se complementam, né? Aquela bolinha que tem, né? O Yin e o Yang juntos assim. Né? Então eles se complementam. E para isso existe equilíbrio, quando eles se complementam. Então, nós temos que ter as duas energias equilibradas. Normalmente os meridianos Yin estão mais dentro do lado interno do nosso corpo. O Yang estão mais
do lado externo da superfície do braço, né? Então estamos do lado externo. Então o Yin e o Yang são duas energias, né? Como nós falamos aqui no Ocidente, energia telúrica e energia cósmica universal, que vem de cima, é telúrica, que vem de baixo da Terra. Eles têm outro nome para isso, o Yin e Yang. O Yin do centro da Terra, o Yang que vem de cima, né? Então a gente pode fazer uma analogia do que eles falam sobre o Yin e Yang também, essas energias, né? Então vamos lá. Só para a gente resumir até agora aqui, né? Estamos no meio do programa já. Então, os chakras absorvem energias da natureza, ponto, pela luz solar, pelos alimentos, pelas plantas, pela terra, pela água, pelo ar. Então, tudo isso está sendo absorvido pelo nosso corpo de energias vitais, desses elementos da natureza, né? E também as células são movidas à energia vital, prana, como dizem os hindus, né? E a luz solar também, apesar da natureza absorver 2%, né? Todas as plantas, né, que absorvem no máximo 2%, de 1 a 2%. É muito pouco, a gente não tem ideia dos potenciais de energia solar ainda, né? E eles fazem fotossíntese para concentrar o carbono e a química nos nossos alimentos, com a energia vital que elas absorvem no processo de fotossíntese, né? E quando nós morremos, as trocas de energia cessam, ela para. Então nós deixamos de irradiar, deixamos de ter essa energia vital no nosso corpo, né? Quanto mais equilibrados esses chakras, mais energia absorvemos e temos mais saúde. Então, os conceitos dos hindus também podemos trazer aqui, que os espíritos falam: energia vital, equilibrada, abundante, saúde. Energia vital deficiente, ruim, doença, problema. Quanto menos energias ruins, melhor. Quanto mais energias ruins, doenças. A energia dos chakras influencia na absorção das energias dos alimentos e vice-versa. Então, se o nosso chakra na região do estômago, né, não estiver bom, nós vamos absorver menos energia desses alimentos também. É como o nosso estômago, se não estiver legal, estiver sujo, não estiver trabalhando direito, a gente vai ter problemas de absorver integralmente os elementos químicos que nós estamos ingerindo nos alimentos, né? Então, sempre como a natureza, o universo é uma cópia, por isso que Hermes falava: o que está em cima é o que está embaixo, né? Então, o que está em cima e o que está embaixo são iguais, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual tem um trabalho semelhante, né? Muito parecido. Então, a gente está fazendo algumas conclusões que falamos até agora, né? E também acrescentamos aqui, né, com todos os espíritos falando sempre para a gente, que as emoções também interferem na eficiência dos chakras e, por conseguinte, nas energias que eles absorvem. Então, as nossas emoções também podem fazer com que a gente absorva mais energia vital ou absorva menos energia vital. A gente vai comprometer o bom funcionamento dos nossos chakras, nossos centros de força. Então, a gente fez um resuminho do que a gente teve expondo até agora, né? Queremos agradecer aqui a presença da Sandra Souza, né, que está aqui conosco, dá uma paradinha para respirar até, né? Sandra Souza e a Denise Alvarenga também está aqui com a gente, né? Denise Alvarenga vai estar conosco semana que vem, falando sobre um assunto também, né? Vamos chegar lá, tá? Então, nós estamos aqui fazendo um resumo do que podemos tirar conclusões das civilizações antigas, do que Kardec e os espíritos disseram no Livro dos Espíritos, e outras doutrinas espiritualistas, né? Então, bom, chegamos até aqui com essas conclusões, né? Aí vamos lá, uma curiosidade, né? Em 1880, o Nikola Tesla, o nosso famoso Nikola Tesla, né, lá nos Estados Unidos, né, ele mostrou publicamente que um halo luminoso aparecia em redor do corpo humano e também de qualquer outro objeto, quando a pessoa era exposta a um campo eletromagnético de alta voltagem e alta frequência. Então, essa é a fotografia que ele, só que o Nikola Tesla não sabia para que servia na época, só demonstrou, mas a aplicação para isso ele não conseguiu ir mais além, né? Então ele não se interessou muito e deixou por isso mesmo. Mas depois essas ideias foram trabalhadas por um padre brasileiro, né, o Landel, né, em 1939, e redescoberto também na União Soviética pelo Semyon, né, Davidovich Kirlian, né, que foi o que pegou o nome dele, efeito Kirlian, né. O padre Landel a gente pouco vai falar, mas essa fotografia que eles fizeram de um objeto, uma chapa fotográfica, né, com esse campo eletromagnético, campo elétrico de alta voltagem, né,
mas com uma tensão baixa, 5 a 20 milivolts, né, alta frequência, conseguiu fotografar essa radiação luminosa em torno dos objetos. Então, ele deu um objetivo para aquele efeito que o Nikola Tesla descobriu, que ele não soube aplicar em nada. Mas o Kirlian, né, o padre Land e o Kirlian têm esses méritos, porque eles conseguiram dar uma aplicação para conseguir fazer isso. Ó, umas fotos aqui do dedo, uma radiação do dedo, nessa energia que está saindo dele. Então nós temos na primeira foto, tem algumas falhas ali, mas está bonitinha até. Na segunda está bem radiante. Na terceira já tem várias falhas, mais escura. Na quarta tem uma parte vermelha embaixo, parte mais azulada em cima. Lá embaixo, na primeira, do lado esquerdo, está bem avermelhado, só um azulzinho, né? Está bem avermelhada essa energia. Depois do lado, está uma energia boa, mas está uma falha ali em cima. Depois do outro, está meio irregular. E a última está mais irregular e meio avermelhada, não está branquinha, bonitinha. Né? Hoje tem ciências que, pela fotografia aqui, né, eles fazem o tratamento das doenças, já sabe que tipo de doença você tem. Então, eles fazem tratamento das doenças. Né? Aí da mão, né, a gente tem algumas irradiações de energia, outra foto. Nós temos aqui outra foto de um dedo, que está do lado esquerdo está comprometido, está meio escuro, avermelhado, né, não está equilibrado. Né? A energia está disforme. Nesse mais ainda. Né? Está muito pouquinho, está disforme também. Né? Aqui é de uma folha irradiando, né? Irradiando a energia dela. Né? Aqui é o nosso campo áurico, irradiando a nossa energia. Uma foto simbolizando essa irradiação. Né? Então a gente fala, mas esse campo eletromagnético existe mesmo? Está aí ou é baboseira? Né? Então hoje a gente sabe que a gente tem ondas eletromagnéticas no nosso corpo. A gente faz eletroencefalograma, faz eletrocardiograma, né? E temos também essa irradiação, que é um campo magnético que a gente está aprendendo a conhecer de anos para cá. Né? E não esqueceu o que Einstein falou, né? Tudo é energia, e isso é tudo que há. Né? Sintonize a frequência que você deseja, e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física, ou seja, ciência. Né? Então, tudo é energia. Então, como a gente está falando, se tudo é energia, precisamos dos elementos químicos? Sim. Mas por que a gente não dá mais atenção à energia que a gente está ingerindo de diversas formas? Pelo nosso chakra, nossas emoções, nossos pensamentos, pelos nossos alimentos, pela água que a gente bebe, pelo sol que a gente toma ou não toma. Né? Então a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com a energia, porque tudo vem daí. Né? Aí pensando assim, né? Quais os nossos alimentos que vai ter uma qualidade energética boa para a gente se alimentar? A gente falou da cadeia primária, né, da onde vem o sol, as plantas fazendo a fotossíntese, fixando a energia vital, o carbono nos nossos alimentos. Né? Então, que tipo de energia tal ou tal alimento carrega? Né? Se a gente começar a interagir com a natureza, a gente vai começar a perceber os alimentos que são mais energizados, né? E a gente não encontra aqui nos supermercados. Né? Produtos industrializados são produtos basicamente mortos, né? Transformados pela indústria e não têm energia vital praticamente. Né? Então são produtos que estão ali 6 meses, a energia vital já foi, né? E transformaram. Né? Muita química. Então não é a fonte de energia vital adequada. Né? Qual seria a fonte de energia vital adequada que a gente viu até aqui agora? Coisas frescas, frutas frescas, coisas da natureza fresca. Então é na feira que a gente tem que buscar a nossa energia vital, para o nosso corpo e para a nossa alma. Né? Então quanto mais a gente comer coisas naturais, aquela que Deus fez para a gente, que a gente pega, e não precisa transformar nada e come. Né? Não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, ou um leve cozimento, e come, é ali que está a maior quantidade da nossa energia vital. Como a própria ciência falou. Nós temos que ser consumidores primários, se a gente pensar em energia. Né? Então temos que ser consumidores primários, ou seja, coisas diretas da natureza. Né? Então, os alimentos crus geralmente têm mais energias. Então, na cadeia primária ali, que recebeu direto do sol essa energia vital. Né? E as carnes e os matadouros. Então, estamos falando de alimentos vivos e alimentos processados e alimentos mortos. Né? Então, qual desses daqui vocês acham que tem energia vital?
esse da esquerda, né, as plantas, ou esse da direita, que faz parte do animal que já se extinguiu há algum tempo, né? E a gente sabe que a energia vital de qualquer coisa que morre na natureza, ela fica por um tempo ali, vai se dissipando, né? Então, por isso que chamam muitas linhas de pensamento, chamam de alimentos mortos, porque não tem energia vital. Nós estamos comendo um processo químico ali apenas, mas não a energia vital. Então, o que nós temos que fazer? Para consumir mais energia vital para o nosso corpo, absorver mais energia vital. Então, dá preferência pelos alimentos da natureza, que Deus criou vivos para a gente, alimentos crus, né, de preferência. Né? Então, está aqui mais uma fotozinha aqui, ó. E um tomate, né, cor do lado direito cheio de energia, do lado esquerdo já está, né, fica um tempo, ele vai perdendo energia, como nós dissemos. Aqui também, né, tipo um brócolis do lado direito, bastante energia, do lado esquerdo menos. E tem também fotos assim, normalmente os que são orgânicos têm muito mais energia com aqueles que não têm, né, que não são orgânicos, né, foram criados com a nossa básica de venenos, etc e tal, né, agrotóxicos. Né. Aqui está uma outra coisa, né, um alimento normal do lado direito e um alimento cozido do lado esquerdo. Então você vê que já dá uma diferença energética, ele fica cheio de falhas ali, porque o cozimento também faz perder energia vital. Então tudo que a gente cozinha demais perde energia vital. Eu encontrei alguns livros espíritas falando isso também, que o cozimento tira a energia vital dos alimentos. Ele purifica, mas também tira energia vital. Né? Mesma coisa com a água, também se esquenta, né? Então tudo tira. Aqui é o que a gente falou, né? Uma laranja orgânica do lado esquerdo e uma não orgânica do lado direito. Então, a orgânica do lado esquerdo ela irradia muito mais energia. Né? Então, são fotos que a gente pegou na internet. Aqui um cogumelo orgânico do lado esquerdo e o comercial do lado direito, criado nas formas normais com agrotóxicos. Então, você vê que o orgânico, criado de uma forma mais natural, ele tem muito mais energia que o outro. Né? Aqui também, né? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, que foi cozinhado, né, e o que não foi. Então, do lado direito está mais eliminado, do lado esquerdo já está escuro. Aqui o milho, né, o orgânico do lado direito, do lado esquerdo o não orgânico. Né. Então, ele vai perdendo realmente. Né. Aqui uma maçã também. E se a gente for ver, tem diversos tipos de alimento, aquele do início que a gente colocou, cebola, maçã cortada. Né. Então, eles sempre irradiam energia. Aqui uma comida, né, um pedaço da maçã, e ele vai perder essa radiação. Então, não dá para comer e depois deixar na geladeira 2 dias para comer de novo. Né? Tá estraga, né? Porque vai perder energia vital, o alimento vai estragando. Aqui a metade de uma laranja, né? E aqui uma maçã do lado direito e uma carne do lado esquerdo. Então, olha, ainda tem um pouco de energia vital nessa carne, mas olha a diferença de energia vital numa carne, que é um alimento já do animal abatido, morto por um tempo, e de uma fruta que você veio da natureza e está fresquinho. Né? Então isso nos leva a pensar que também do lado direito uma carne mais fresca e uma cozida do lado esquerdo. Né? Perdeu bastante a sua energia vital. Então o ideal para quem gosta de comer carne, né, comer crua. Né? É o que os japoneses fazem quando comem peixe cru. Né? Então comer crua. Se quer pensar em energia vital também, comer crua. Né? Então, assim, para a gente ter uma ideia, né, das coisas que a gente pode se alimentar bem ou não. Né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui, lá no princípio, né, para a gente fechar aqui. Vamos lá, tudo que a gente falou aqui no que Kardec e os Espíritos nos falaram, né, para a gente fixar isso aqui. Mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui, voltemos aqui. Tá? Então, olha só que os espíritos, depois que a gente passou isso, que os espíritos falavam para Kardec colocou no livro, os espíritos, princípio e fluido vital. E o princípio vital é a propriedade da matéria, então a nossa matéria precisa dele para viver, senão não tem vida. Né? Encontra-se universalmente espalhado, do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Então nós vamos absorvendo. Ele está espalhado. Né? Espalhado por onde? Quando a gente busca uma água de uma fonte natural,
ela está na natureza, ela tem fluido vital, tem energia vital, tem. Né? E quando ela está encarnada para chegar, ela vai perdendo, né, para chegar nos nossos lares. Então, por isso que o Miramês sempre fala, eu já falei várias vezes, pega 2 copos, né, e passa de um copo para o outro, de preferência a luz solar. Que você vai, essa água vai ter contato com a energia do ar, em contato com a energia do sol. Né? Assim você carrega um pouco mais de vitalidade dessa água. A gente falou do sol também, tomar sol, pensar que o sol é morada de espíritos elevadíssimos, que eles irradiam, além da energia vital do próprio sol, irradiam um amor para o nosso sistema solar. Né? Então vamos se concentrar, absorver esse amor, essa paz que eles transmitem, essa energia vital que está contida no sol. Né? No ar também, como a gente falou, os hindus, eles fazem aqueles exercícios de respiração para absorver o prana, é energia vital, outros nomes, né? Então, para absorver essa energia, absorver o prana, essa energia que está contida no ar, né? Tem mais, ela é mais fluida, maior durante o dia, né? Quando não temos sol, e menor durante a noite. Então, o ideal sempre é fazer exercício de respiração mais durante o dia, que tem mais fluido, é mais abundante. Né? Depois ele fala assim também, voltando, que a gente já falou no começo, né? Que esse fluido magnético, nervoso, etc. e tal, né? Não é outra coisa senão esse fluido animalizado. Né? E depois ele fala aqui também, né? Desse princípio vital, né? Princípio vital, que é feito da matéria do princípio vital dos seres orgânicos quando morrem. A gente já comentou já. Matéria inerente se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então está aí abundante, ele não termina nunca, né? Para a gente poder absorver. Então, a espiritualidade nos dá essas dicas, né? De a gente exercitar a meditação, a respiração profunda, né? Um banho de luz solar, o banho de luz da lua também, né? Tudo a natureza, os vegetais, os animais, os vegetais, tudo está cheio de energia vital. Então, se a gente for numa floresta, como os chineses fazem no Qigong, fazer esse exercício para absorver a energia da terra, do sol, da água, das plantas, né, da árvore. Então, tem vários exercícios que a gente pode fazer para manter a nossa energia vital em alta. Né? E a nossa energia vital em alta, né, nos leva a mais saúde. A nossa energia está baixa, está aberta para as viroses e para outros problemas também, outras doenças. Né? Como a gente falou, o chinês tem esse conceito também. Energia vital nos meridianos, a energia está baixa, né? Doença. A energia está interrompida, está em excesso, está em falta, doença, desequilíbrio. Né? Se ela está equilibrada e abundante, saúde. Né? Então, a gente vê que na natureza, e todos os povos antigos têm esse conceito, todos chegam ao mesmo lugar. Né? Saúde depende também da energia vital. Ela que nos dá vida, que nos dá essa enxurrada de iluminação interior, né? Se transforma nas nossas células, no movimento das nossas células, na vitalidade de vida das células. E depois irradiamos através da nossa aura, né? O que nós temos de energia para doar, que todo mundo doa alguma coisa, nós doamos essa energia de volta para a natureza, com os nossos pensamentos e sentimentos. Ela é trabalhada e alterada pelos nossos pensamentos e sentimentos. E aí somos responsáveis por isso. Né? Então, trabalhar os pensamentos e os sentimentos também nos levam a ter uma quantidade de energia vital com mais qualidade também. Né? E o Kardec, na pergunta 70, aí fala assim, né? A quantidade de fluido vital se esgota, então a gente precisa tomar cuidado, precisa sempre estar repondo. Negócio de comer de qualquer jeito, de qualquer hora, não parar nunca, não fazer uma meditação, não tomar um pouquinho de sol, né? Nós estamos acabando, esgotando mais rapidamente o nosso fluido vital, não estamos repondo. Isso não faz bem para a saúde. Né? Então, quando ele diz aqui o Kardec, os espíritos podem tornar-se suficientes para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Né? Pode se transmitir de uma pessoa para outra também, né? Aquele que tiver abundância para doar. Né? Mas não vamos ficar absorvendo a energia dos outros constantemente. Né? Nós vamos virar uns vampirinhos, né? Como temos nos filmes. Né? Vampirinhos, absorver a energia vital dos outros. Né? Então, na própria doutrina espírita, os espíritos falaram sobre isso. A ciência está chegando lá. E o Mestre Jesus realmente nos mostrou como fazer isso. Uma pessoa cheia de energia vital, com energia boa, com bons pensamentos, sentimentos, né? Do amor
imbuída desse amor universal, ela retém a energia e distribui a energia que ela quiser, né, para cura, para levantar os caídos, os doentes, e para a nossa própria cura também. Então, para nós também, a gente pode fazer esse milagre de tomar cuidado não só com os elementos químicos que você está absorvendo, os nutrientes, mas também com a qualidade da energia vital que eu estou absorvendo para ter mais saúde. Se a gente precisa repor, como diz Kardec, os espíritos, né, porque é ela que nos dá a vida, a vitalidade, a vida. Então vamos selecionar também a qualidade daquilo que estamos fazendo na nossa vida e que estamos ingerindo, para que a gente tenha mais energia vital, né? Assim a gente vai ficar com uma saúde de ferro, né? E é o que a gente precisa, né? Todo mundo quer o quê? Se a gente quer viver 80, 90 anos na cama, não. A gente quer viver 80, 90 anos produzindo. Que a morada do nosso espírito esteja boa, para que o nosso espírito se manifeste e viva bem, viva plenamente. Então, que a gente possa lembrar disso, nesses momentos, né, que nós vamos, aos pouquinhos, aprendendo a selecionar também a vitalidade que queremos absorver, em contato com a natureza. Tudo está à nossa disposição. Jesus falava, eu vim para que tenham vida em abundância. E essa vida abundante está em todo lugar. Basta a gente se impor para falar, eu quero viver melhor. Eu quero absorver essas energias para viver melhor. Quero cuidar do meu corpo. Como os Espíritos falam, um dia a gente vai aprender a ser médicos de nós mesmos. Por que não começar já? Não começar já a fazer essa transformação, deixa eu tirar aqui, né, a fazer essa transformação para que a gente possa viver melhor. Então, a nossa ciência ainda está muito no conceito dos nutrientes. Nós vamos nos preocupar com o nosso corpo material, nosso corpo espiritual, nosso perispírito, e a nossa vitalidade é o que nos dá vida, né? A qualidade do nosso corpo espiritual e material, e a vitalidade que vão permitir que o nosso espírito se manifeste plenamente através desse corpo aqui que temos. Então, que a gente possa finalizar, né, vamos fazer um exercício, né, para absorver um pouco dessa vitalidade, como fazem na yoga, né? Então, vou convidar todos que queiram estar aqui conosco, né, a fechar os olhos nesses momentos finais. Fechar os olhos, observar o corpo, soltar as pernas, coxas, joelhos, canela das pernas, pés. Observar as tensões e soltando todas as pernas. Assim como no quadril, no abdômen, no tórax, na lombar, na coluna vertebral. Observe seus ombros para relaxar, se estão tensos, soltá-los. A nuca, nosso couro cabeludo, nosso pescoço, a nossa face, a expressão facial. Possamos soltar, relaxar todo o nosso corpo. E assim nos concentrarmos na respiração. Os Espíritos falam também, se nós concentrarmos na respiração, podemos até absorver mais nitrogênio do ambiente, que é fundamental para o nosso corpo também. O nosso corpo não está treinado para isso. Então, que a gente possa absorver um pouco de todos os nutrientes que o ar tem. Vamos respirar profundamente, bem devagar, inspirando. Quem quiser, conte 4 tempos lentamente. Depois expire em 4 tempos, se for muito longo, em 2. E inspire em 4 tempos novamente. Só que nesse momento de inspirarmos e expirarmos, quando abaixarmos mais lentamente esse processo de respiração, vamos imaginar que está entrando pelos nossos pulmões, junto com o ar, muita energia vital
se espalhando por todo o nosso corpo, alimentando todo o nosso corpo, cada célula. Vamos imaginar também que estamos absorvendo mais nitrogênio para o nosso corpo, mais oxigênio e menos poluição, somente que vivem em grandes centros urbanos, que a gente possa respirar um ar mais puro, filtrando a poluição mentalmente, absorvendo nitrogênio, oxigênio e o prana que nos falam, a energia vital contida no ar. Que essa energia vital possa penetrar cada parte do nosso corpo e permanecer assim por alguns minutos. Nós não vamos fazer alguns minutos, né? Mas depois cada um pode fazer um exercício simples para absorver mais energia vital. Depois de alguns minutos conseguindo se concentrar nisso, a gente vai ver que a gente parece estar mais disposto, está menos cansado. Por quê? A gente absorveu um pouco mais de energia, estamos cansados sem energia. Absorvemos um pouco mais de energia. Então que a gente possa treinar um pouquinho, principalmente no dia que está tão cansado, parece que a cabeça não funciona mais, cansado de trabalhar. Para 5 minutos, faz um exercício de respiração. E a respiração tem outros processos. A Miriam Guedes, lá do CRE, nossa amiga do CRE, veio falar muito tempo atrás aqui, ou muitos programas atrás, foi uns 4, 5, 6 meses atrás, sobre a respiração. Né? Quem puder rever esse programa. Então ela tem outras funções, a respiração é muito importante. Né? Ela fala, usou até uma palavra bonita na época, assim, que é o hálito de Deus. Então a gente está respirando Deus no nosso pulmão, né? Para dentro de nós. Então é o hálito de Deus. Nós estamos respirando essa energia vital, esse ar, com essas energias universais de amor, de paz. Né? Então que a gente possa dar a devida importância quando a gente fizer esse exercício para sentir os benefícios. Uma coisa simples. Então há várias formas de se absorver os nutrientes e as energias. Né? Que a gente possa cada dia mais parar um pouquinho para pensar na nossa vida espiritual, no nosso corpo espiritual, e no equilíbrio que ele tem que ter no nosso corpo físico com a vitalidade para ter mais saúde. Que Deus possa nos abençoar a todos. Queria agradecer a presença da Sandra, da Denise Alvarenga, né, que está aqui conosco. Né, e com certeza nós vamos conseguir, no outro programa, dar um pouquinho mais de detalhes, né, para que a gente consiga dar mais elementos, né? Como a gente falou, em uma horinha é muito pouco, muito pouco. Né? Tem algumas perguntas aqui para serem respondidas também. Eu acho que a gente consegue, nesse finalzinho, né, fazer isso. Mas semana que vem nós vamos ter um tema com a Denise Alvarenga mesmo, essa que está aqui conosco hoje. Vai ser a nossa convidada, Denise Alvarenga, de Brasília, para falar sobre Evangelho e Espiritismo. Né? Seja bem-vinda semana que vem. E as respostas que podemos dar aqui para o pessoal que deixou uma pergunta. O que é energia? O que é vitalidade e o que é saúde? Alan dos Anjos Santos e Silva, do Jardim Geração Americana, São Paulo. Então, Alan, a energia nós falamos, né? O próprio Einstein falava, energia, matéria e energia condensada. Tudo que existe é energia. Né? A gente falou um pouquinho, acho que deu para aclarar um pouco. Né? E a vitalidade, o que seria? Né? Dentro da doutrina espírita, Kardec e os espíritos deram a resposta ali. Né? É aquele fluido que dá vitalidade, que dá vida para o nosso corpo. Só espírito, perispírito e o corpo físico não acontece nada. Tem que ter a energia vital para ter a vida. Né? Então, se a gente está com essa energia vital, ok, estamos com bons pensamentos, sentimentos, nos alimentando adequadamente, com bastante absorção de energia vital, nós vamos ter saúde. Então, a saúde é consequência do equilíbrio de todos esses aspectos. Né? Depois temos outra pergunta aqui, da Maia Vanessa, de Aldeota, Fortaleza, Ceará. Saúde do corpo e do espírito, como conseguir, por onde caminhar? Então, nós falamos um pouquinho disso no programa, né? A gente dá uma resumida, né? Então, qual é o nosso caminho? Buscar alimentos mais naturais, buscar uma água mais próxima da natureza, uma água mais natural. Buscar
respirar mais energia do ar, buscar isso na água mais pura, buscar isso no sol e principalmente nos alimentos, principalmente os alimentos da natureza. Né? Os vegetais são a cadeia primária que nós falamos, que absorve a maior quantidade de energia vital que o Sol produz para o planeta, traz para o planeta. E essa energia vital está lá. Então, buscar na alimentação, principalmente, absorver essas energias por alimentos mais naturais, alimentos vivos, que a gente chama, né? Para que a gente tenha mais energia vital. Então, assim, a gente quer agradecer a todos, né? E que Jesus possa ficar conosco, que a gente possa, na próxima semana, com a Denise Alvarenga, ir em busca de outras informações do Evangelho. E nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre energia vital, sobre alimentação, alguns textos de outros espíritos, para que a gente complemente em outras semanas aqui. Que todos possamos ficar bem, ficar em paz e absorver um pouquinho mais de vitalidade, agora que nós demos essas pequenas dicas, absorver um pouquinho mais de vitalidade para que a gente cresça em espírito cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus, até a semana que vem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.